Olá, sejam bem-vindos. O tema da nossa conversa hoje é Covid-19 e osteoporose, ou seja, como manejar o paciente nessa época de isolamento. Eu sou Bernardo Stonick, ortopedista do CREB e responsável pelo PREV Refrat, que é o Programa de Prevenção a Refraturas. Para o médico, assim como para todo mundo, é uma época atípica, é uma época que a gente tem que avaliar com muito cuidado qual é a urgência do tratamento que o paciente com osteoporose ou com risco elevado de fraturas tem nesse momento e ver os benefícios em relação ao risco de contágio, visto que a maioria absoluta dos pacientes são idosos e é justamente esse grupo que tem a maior importância na questão do isolamento. Essa rotina de atendimento alterada acaba levando a muitas dúvidas para médicos e pacientes também. E a gente vai procurar, nessa nossa conversa, esclarecer tudo isso. Bom, a osteoporose, como vocês sabem, é uma doença óssea que se caracteriza pela diminuição da resistência óssea, o que vai propiciar um aumento do risco de fratura. A adesão e conformidade ao tratamento, respeitando a prescrição médica que foi feita e os prazos estabelecidos para esse tratamento, são fundamentais para evitar fraturas e suas consequências, especialmente nos pacientes com alto risco de fraturas. Quem são esses pacientes com alto risco de fraturas? Especialmente aqueles pacientes que tiveram uma fratura prévia. E quando a gente fala em fratura prévia, nós estamos falando em fraturas por fragilidade, ou seja, aquelas fraturas que acontecem depois de uma queda da própria altura, ou então até uma queda menor, como cair da cama ou cair de uma cadeira. Tenho os senhores e as senhoras em mente que o osso foi projetado para suportar esse tipo de impacto. Então, se alguém tem uma fratura por uma queda da própria altura, significa que esse osso não está tão resistente, ele não está tão sadio, e aí já passa a exigir uma intervenção. Em relação às fraturas prévias, especial atenção é dada aos pacientes que tiveram uma fratura na coluna ou então uma fratura no fêmur, porque essas fraturas elas são, entre outras coisas, extremamente preditivas de novas fraturas. Assim como em paciente após os 65 anos de idade, outras fraturas que aconteçam, como no punho, no ombro, no tornozelo e na bacia também. Então, todo esse grupo de pacientes requer uma atenção especial. Por quê? Porque o indivíduo que teve uma fratura prévia, ele tem um risco muito maior de ter uma nova fratura quando comparado a um indivíduo que nunca teve uma fratura e que às vezes tem até uma densitometria igual, que em princípio colocaria essas duas pessoas em igualdade de condições para ter uma fratura. Mas quem teve uma fratura tem um risco quase 2 vezes maior do que quem não teve. 65% das novas fraturas ocorrem nos 2 primeiros anos, o que é uma dica importante para a gente concluir que esse tratamento para evitar uma segunda fratura ele tem que começar o mais breve possível. Até porque nos pacientes não tratados, a segunda fratura frequentemente ocorre entre 6 e 8 meses. Essa daqui basicamente é a rotina de tratamento desses pacientes, quer dizer, o uso de medicação que se comprovou eficaz em reduzir o risco de fraturas, suplementação de cálcio e vitamina D,
prevenção de quedas, atividade física e suporte nutricional. Agora, mais do que nunca, é momento de ficar livre de fraturas. Os tempos atuais, ter uma fratura nesses tempos atuais é o pior cenário que pode ter. É lógico que não existe um momento bom para ter fratura, todo momento de fratura é um momento ruim, mas esse momento especificamente é pior, com hospitais lotados, estruturas de pessoal remanejadas, o próprio hospital acaba sendo um foco de contágio importante do coronavírus. Então, o pior cenário é que alguém precise dar entrada num hospital agora para operar uma fratura. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, eu trouxe para vocês uma coletânea de recomendações de instituições importantes como a International Osteoporosis Foundation, a Royal Osteoporosis Society da Inglaterra e a National Osteoporosis Foundation dos Estados Unidos. A primeira recomendação é que mantenha-se em contato com familiares e amigos. Isolamento físico não deve ser isolamento social. Hoje nós temos algumas ferramentas, alguns instrumentos que facilitam muito a comunicação, telefone, e-mail, aplicativos de mensagem, aplicativos de vídeo, etc, etc. E a família, nesse momento, ela é extremamente importante, dando suporte, dando apoio, dando carinho ao idoso que está fisicamente isolado. E os amigos também são muito importantes. Você que está isolado, não hesite em pedir ajuda se for necessário. Bom, então a primeira grande recomendação é essa daqui. Evitar quedas é vital. Mais do que nunca é importante verificar, se assegurar que o seu ambiente doméstico esteja livre de obstáculos. Se não tem tapetinho solto, que é escorregadio, se não tem fio de telefone, se não tem objetos no caminho. A gente sabe que a maior parte das quedas ocorrem dentro do ambiente doméstico, justamente por não observância dessa questão que eu acabei de citar. Então, é muito importante verificar o seu ambiente doméstico. Atividade física é muito importante. Faça pelo menos um exercício por dia, por mais simples que ele seja. Nesse momento que você está afastado fisicamente do seu fisioterapeuta, do seu professor de educação física, da sua academia, não deixe de fazer exercícios, por mais simples que seja. Uma coisa que pode facilitar, que pode te ajudar muito, são as lives, e o CREB especialmente, todas as manhãs, às 10 horas da manhã, tem uma live com seus fisioterapeutas, com exercícios muito bons, muito práticos, muito fáceis de se repetir em casa. Então, fica essa dica aí para vocês. A suplementação de cálcio e vitamina D deve permanecer a mesma que foi prescrita pelo seu médico. Não há motivo ou necessidade de mudar essa prescrição. Em alguns casos pode ser interessante para pacientes que ficaram muito assim dentro do limite, especialmente de vitamina D, agora que não vai poder pegar sol como pegava antes, talvez um telefonema para o médico para ver se ele ajusta a dose pode ser interessante também. Mas na maior parte dos casos não precisa. Uma pergunta muito frequente também é, está na época de fazer a densitometria? Tem que fazer agora? E a resposta é que dá perfeitamente para esperar esse período de isolamento acabar, que não tem nenhuma urgência em fazer uma densitometria nesse momento.
Uma outra pergunta que se faz muito é: algum dos remédios que tomo para osteoporose pode diminuir a imunidade? Essa é uma pergunta que se justifica porque se tem uma coisa também que a gente não quer que aconteça agora é a diminuição de imunidade. E a resposta é que nenhum dos remédios que se usa para tratamento e prevenção de osteoporose diminui a imunidade. Eu tomo alendronato uma vez por semana, devo continuar? Sim, deve continuar. Eu tomo risedronato uma vez por mês. O ibandronato é uma vez por mês também. Devo continuar? Sim, não há motivo para interromper. Uma outra pergunta é: antes do coronavírus, o médico me receitou uma aplicação venosa de ácido zoledrônico, que acabei não conseguindo fazer na ocasião que ele prescreveu. Devo fazer por agora? E aí a resposta é a seguinte: se for essa a primeira aplicação, é melhor adiar até acabar o isolamento. Por que isso? Não é por causa do remédio em si, mas porque aproximadamente 15% dos pacientes, quando fazem a primeira aplicação do ácido zoledrônico, apresentam quadros de sintomas de gripe nos 3 primeiros dias de aplicação. Vejam bem, não é uma gripe de verdade, mas os sintomas são iguais. Dor no corpo, às vezes uma ponta de febre, às vezes uma prostração. E nessa época de Covid, seguramente não é conveniente ter esse tipo de sintoma para se preocupar se isso é ácido zoledrônico ou se isso é do próprio coronavírus. Então, se você ainda não fez, é melhor adiar e esperar até a pandemia passar. E para aqueles pacientes que já estavam em uso da aplicação manual do ácido zoledrônico, por exemplo, o paciente que relata que já fez 2 aplicações, se ele deve fazer nessa época, porque chegou a época de fazer. E a resposta é a seguinte: esse tipo de medicação ele tem uma característica que é única, que ele faz depósito no osso, ou seja, mesmo quando você não está fazendo a aplicação da medicação, que é uma vez por ano, ele continua agindo no osso. Então não tem problema nenhum adiar por 3 meses ou um pouco mais. Então é melhor adiar e fazer essa aplicação subsequente quando o período de pandemia terminar. Tem pacientes que fazem uso de uma medicação, de uma droga chamada denosumab, que é uma aplicação subcutânea que se faz de 6 em 6 meses. E às vezes o paciente está na dúvida, que chegou a época de fazer a aplicação do denosumab, que ele já teria feito 2 aplicações, e ele lembra exatamente que na ocasião o médico disse que essa é uma medicação que não deve atrasar o seu período de aplicação. E aí surge essa dúvida: devo fazer agora, nessa época de Covid? E essa preocupação se justifica, porque realmente o médico avisa que não pode interromper, que não pode atrasar, porque a interrupção do denosumab ele acaba levando à perda de massa óssea, quer dizer, toda aquela massa óssea que se conquistou, se conseguiu adicionar com o uso do denosumab, muito rapidamente ela desaparece quando você para de fazer uso do denosumab. E alguns estudos mostraram também a ocorrência de fraturas vertebrais, fraturas da coluna, nos pacientes que suspenderam abruptamente o uso do denosumab. Então, a recomendação que se faz é que você pode atrasar essa aplicação por um período de até de 4 semanas. Por mais de 4 semanas, não seria interessante esperar para a aplicação do denosumab. E aí surge uma dúvida: e se ainda estiver no isolamento, como é que vai fazer? Bom, uma das orientações é que nessas circunstâncias você pode comparecer ao CREB
e fazer a medicação. O CREB, evidentemente, ele segue todas as normas de proteção contra o contágio do coronavírus, tanto para os seus pacientes quanto para os seus trabalhadores. Então, você pode vir ao CREB com toda a segurança. Você pode, inclusive, fazer um agendamento online para fazer a sua medicação. E, caso seja muito difícil ir ao CREB, tem outras alternativas. Tem, por exemplo, o drive-thru que a Secretaria de Saúde fez para vacinação de H1N1, as pessoas dentro do carro. Ou então mandar vir alguém em casa aplicar. E seria interessante que se aplicasse fora de casa. Não por causa da medicação, mas porque, às vezes, essa pessoa que vai aplicar, se ela está em contato com muitas pessoas que possam estar contaminadas, não só a contaminação ao ar livre é menor, como você não traz contaminação para dentro de casa. E, em última hipótese, fazer dentro de casa mesmo. E uma outra pergunta é se esse período de isolamento vai prejudicar o acompanhamento no PREV-Refrate, que é o Programa de Prevenção a Refraturas. Sem dúvida, a maior parte, quase a totalidade, ou a totalidade dos pacientes do PREV-Refrate são idosos e a presença física deles pode significar um risco de contágio que ele pode e deve ser evitado. A maior parte dos casos podem ser gerenciados por ferramentas de comunicação, como telefone, e-mail, SMS, aplicativos de mensagens e, hoje em dia, até mesmo a telemedicina. Na verdade, o paciente pode usar as mesmas ferramentas que ele usa para se comunicar com a sua família, com seus amigos. Então, hoje em dia, isso é uma coisa já muito comum, muito disseminada. Se você não souber como faz isso, seguramente o seu cuidador sabe, ou seus filhos ou algum amigo sabe fazer e pode te ajudar. Ou seja, o acompanhamento no PREV-Refrate de forma nenhuma vai ser prejudicado, o tratamento não vai ser prejudicado e nós nos colocamos absolutamente à disposição que o paciente fique à vontade para entrar em contato se tiver qualquer dúvida. Meu filho Jonas mexe muito bem com celular, computadores, sabe? Se precisar, ele pode entrar em contato com o doutor? Sim, claro. Diga ao Jonas que ele fique à vontade para entrar em contato. Com Covid ou sem Covid, o importante é evitar a primeira fratura. Se não conseguir, que pelo menos não deixe acontecer a segunda. E muito obrigado pela atenção de vocês.